Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma apresentação, briefing técnico de prova. Vamos falar hoje do 3 Day Series na etapa Bertioga, primeira etapa de 2025 do circuito 3 Day. Lembrando que, né, pessoal, esse ano as inscrições estão acabando rápido, então as etapas Sorocaba e Bertioga 2, que é em novembro, então julho e novembro, Sorocaba e Bertioga, estão abertas, tá? Quem tem interesse em fazer as próximas etapas aí, ou principalmente quem quer pontuar no ranking, participar da festinha de encerramento e tudo mais, não perca a oportunidade e já se inscreva, tá bom? Vamos lá então. A dinâmica de hoje, pessoal, a gente vai passar, né, algumas informações da prova, né, que já foram até passadas no guia do atleta. A gente vai passar um pouco com a nossa cara aqui e também falar um pouco de dicas de prova, né? A gente também já conhece o percurso, dicas gerais de prova de triatlo. Tem uma galerinha aqui que eu sei que tá estreando em provas aí que tá na call agora, tá no chat também. Então, dúvidas que vocês tiverem, podem tanto abrir o microfone quanto escrever no chat, a gente está monitorando aqui, beleza? Então, falando da prova em geral, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui, que acho que foi mais legal. Ficou melhor para vocês verem aí. Sim. Beleza, deixa eu só chegar aqui. Tá, programação geral. Nossa, tá lento, deixa eu baixar um pouquinho. Beleza, entrega de kits, né, em São Paulo na sexta. Então, amanhã, entrega de kits em São Paulo. E no sábado, entrega de kits em Bertioga, tá? Prestem atenção depois no guia do atleta, caso vocês, para quem vai descer no dia, né, que vai querer que um terceiro retire o kit, para ver todas as instruções de retirada do kit. A gente vai passar aqui também no slide disso, mas para se atentarem a isso, para não ter nenhum problema, tá bom? E aí, já aproveitando, para quem vai descer no dia, para tentar descer antecipado, né? Não chegar, a Bertioga é mais longe que Santos, então coloquem no Waze, né? Pode ser até hoje à noite, quem vai descer no dia, coloca hoje à noite, assim, quando o trânsito já está no padrão que vocês vão encontrar na madrugada da prova, antes de dormir, coloquem no Waze a distância lá pro forte de Bertioga, né? O Forte São João. E vejam quanto tempo está dando em média e saiam com bastante antecedência. Primeiro que as ruas no dia da prova, né, como em toda a prova, vão estar fechadas, então vocês não vão ter onde parar, né? Então vão ter que procurar lugar para estacionar, geralmente é mais distante da transição, até vocês conseguirem para carro, se deslocarem para a transição, demora um pouquinho, tá? Quem está hospedado ali em Bertioga, perto da prova, pode ir andando, até uns 2 quilômetros ali é tranquilo de ir pedalando, o lugar está todo fechadinho já de manhã para a prova, a gente fez isso da última vez lá. E lembrando, para quem vai pedalando em qualquer circunstância, para vocês nunca pedalarem com sacola no guidão, tá? Porque a sacola, agora que você vira o guidão, a sacola balança para fora, quando ela volta, ela entra nos raios da bike e vai causar um acidente, nem pode. Desse jeito, ela vai causar um acidente, vai derrubar vocês e, dependendo da queda, pode quebrar alguma coisa, e isso não é legal para ninguém. Tá bom? Então, sempre mochila e uma mochila que não seja aquela sacola que também pode, a alça da sacola, né? Aquelas sacolas de um ombro só, que podem se deslocar para frente do seu corpo também, tá bom? O que mais? Então, falando do domingo, né? Horários de check-in. Nessa prova, a dinâmica dela é diferente de algumas outras provas. O standard, né, que é a prova que demora mais, larga primeiro, tá? Então, atenção aí aos horários invertidos do que vocês estão acostumados em outras provas. Então, das 6 às 6h45, bike check-in, né? E aí vocês entram lá e a gente vai falar um pouquinho sobre na transição como é que é essa prova. Às 7 horas começa a largada do Standard, formato Rolling Start. 8h30 às 9 o check-in do Sprint e Super Sprint. E aí, das 9h15 a 9h30, largada do Sprint. 10h15 a 10h30, largada do Super Sprint. Tá bom? Premiações aí, se mantiverem os horários, esperamos que sim, que teve uma confusão na etapa passada. Meio-dia começam as premiações. Então, meio-dia e 30 e 13 horas. Deixa eu passar aqui. Acho que eu vou descer no. Por aqui fica mais fácil. Essa máquina tá meio lenta. Beleza. Então, entrega de kit, né? Voltando nesse assunto. Sexta, São Paulo, na Track and Field da Vila Nova Conceição. E sábado, na Track and Field do Shopping Riviera, na Riviera de São Lourenço, que dá uns. Não lembro agora exatamente, mas são poucos quilômetros do centro de Bertioga. Então,
Dá pra ir de carro tranquilo e voltar para quem estiver hospedado em Bertioga. Primeira prova, na hora da retirada do kit, avisem, tá, pessoal, para eles colarem o adesivo do quem está estreando aí em provas, para a primeira prova colar o adesivo, porque na chegada também, a locução, o pessoal, os staffs de prova ficam monitorando quem está com esse número para ver se tem alguma dificuldade, alguma coisa, então coloquem o adesivinho também, tá bom? Retirada de kit, então, termo médico, né? No guia do atleta tem um link para vocês colocarem, apresentar um documento oficial. E, pessoal, para quem vai fazer mais de 3 ou 4 provas, né, federadas, isso quer dizer praticamente todas as provas em território nacional, né? Quem tem aí previsão de fazer pelo menos 3 ou 4 provas, pelas contas, tá valendo pagar a taxa à federação, tá? Se federar como atleta. Tá bom? Como toda prova agora está exigindo isso, eu acho que sai uns 200 e poucos reais e a taxa aqui, se não me engano, está em torno de 50 e alguma coisa ou 50 redondo. Então, se federe, né, pelo seu estado aí e ganhe um descontinho em provas ou pelo menos já ajude o triatlo crescer, já que a taxa é obrigatória, já seja federado se você vai fazer várias provas. É, Tá, menores de 18 anos, se tiver alguém também, o responsável legal tem que fazer mais um termo aqui. E a parte de terceiros, que nem eu falei, comprovante de inscrição e o documento do atleta, né? Pode ser enviado lá da carteira de habilitação em formato digital para outro atleta, que já tem a assinatura digital dessa carteira, e o comprovante de inscrição, tá bom? E também, né, para quem vai retirar terceiros, tem que ter o termo médico no formulário assinado e ou o comprovante da taxa da federação ou a carteirinha do aplicativo lá da CBTRI. Dúvidas até agora? O kit da prova, né? Em linhas gerais, a gente tem a pulseira, né? Que deve ser colocada por vocês no dia da prova e deve ficar até o final quando vocês tirarem a bike da transição, no final da prova. Número de peito obrigatório na corrida. Tatuagem, né? No braço ou na perna antes do bike check-in. Geralmente a gente aplica nessa região para quem tem macaquinho com manga. E para quem tem macaquinho sem manga, fica opcional no antebraço ou aqui no braço na lateral, tá bom? Adesivo de bike, que também deve ser colocado dando a volta no canote da bicicleta aqui, exatamente como está nesse formato. E aí, se vocês chegarem no dia da prova, dependendo do quadro da bicicleta de vocês, isso não for possível, leve o adesivo na entrada do bike check-in que a arbitragem vai indicar para vocês como que vocês devem colar esse adesivo, tá? Eles falam que não é permitido colar, cortar ou adulterar o adesivo, então, na dúvida, levem lá e os staffs orientam vocês como vocês fazem essa colagem. Uma dica, pessoal, para esses adesivos, tanto de capacete quanto de bike, assim, que a cola deles é bem boa, é bem forte, e aí quando você tira o adesivo no final da prova, pode ficar uma nhaca de cola ali, é você pegar uma blusa de lã, um sofá, alguma coisa, e a hora que você abrir, principalmente quando vocês estiverem hospedados lá, você cola e descola no sofá ou em algum lugar assim, algum tecido, algumas vezes, para ele pegar um pouco dos fiapinhos do tecido e ficar um adesivo um pouco mais fraco, tá? Eu, por exemplo, já tirei tinta de um capacete da Rude que eu tinha, que era adesivado assim, que tem como é que fala, umas grafias no capacete, o adesivo da prova arrancou um pouco delas por conta disso. Então, é um ponto importante vocês enfraquecerem o adesivo. É, Pergunta da Bruna se todos os documentos podem ser pelo celular. O Marcelo já respondeu lá, mas fica para geral aqui para quem vê gravado, que sim, pode mostrar todos os documentos lá, tá bom? Principalmente os formulários, né? Quem preencheu, eles têm uma conferência do lado deles lá nos computadores, tá bom? E o capacete tem o último adesivo aqui que eu não falei, o adesivo de capacete frontal, beleza? Sacola branca, importante. Sacola branca, vocês entram com a sacola na transição e só a sacola, tá bom? Eles não vão deixar vocês entrarem com mochilas, com um monte de coisa. Quem tem aquelas mochilas de transição, passa na nossa tenda, né? O ideal é vocês já virem com a sacola pronta para já ir para a transição, para não esquecer nada nessa transferência de sacolas. Porém, se vocês levarem, tentem, né, transfiram para essa sacola branca e levem para a transição só os itens de prova de vocês ali, tá? Lembrando que o chip e a touca de natação não vêm no kit, eles ficam dentro da transição quando vocês fizerem o bike check-in, na sua cestinha, tá? Para quem nunca viu nessas provas, é uma cestinha de mercado mesmo, sabe aquela cestinha que tem duas alças? É uma cestinha daquela. E lá dentro da cestinha, antes de você montar a sua transição, você retira e veste o chip e coloca, né, já coloca não, carrega a touca de natação para vocês levarem para a primeira etapa da prova.
Beleza? Então aqui já está falando isso também, ó, chip de cronometragem touca, apenas no domingo, lá na cestinha. Deixa eu ver aqui o que mais. Beleza, por enquanto é isso. Quem vai fazer revezamento, pessoal, a entrega de kit, né? Um representante pode tirar o kit de todo mundo, né? O bike check-in para a equipe de arbitragem, quando vocês chegarem, não adianta a pessoa que só vai nadar, a pessoa que só vai correr, todos os integrantes devem chegar juntos na entrada da bike lá na transição, tá bom? Para a largada vai ter uma touca diferenciada e vocês serão os últimos a largar também no rolling start ali, tá bom? É, e aí é passível, quem quiser largar no meio da muvuca ali, é passível de desclassificação, tá? Como a touca é diferente, é bem fácil de identificar, então não abusem. Transição, quem tiver no revezamento, fica dentro da área de transição, junto, por exemplo, da etapa um, né, da natação para bike, o atleta fica na frente da bike eles vão colocar uma aqui, ó, até isso mesmo, ao lado da bike correspondente. Então é isso. Aí o chip vai trocar de integrante para integrante também. Esse é um ponto interessante. Vocês não vão ter cada um chip. Então você sai da natação, tira o chip, coloca no próximo atleta, ele vai pedalar e se não for a mesma pessoa que vai correr, você transfere o chip de novo para finalizar a prova, beleza? E aí vocês três, ao contrário do atleta individual que deve chegar sozinho no pórtico de chegada, grupo de revezamento todos podem, né, se dirigir ali, ficar na entrada do funil de chegada e aí se dirigirem juntos para a linha de chegada. Beleza? Deixa eu ver aqui, tá bom? O congresso, né, pessoal? A gente já mandou o link lá no grupo durante a semana, mas assistam lá que ele passa os detalhes da dinâmica da prova. A gente vai falar um pouquinho mais de dicas adicionais aqui, mas é isso. Então, pontos de atenção aqui, pessoal. Então, a Avenida Anchieta, né, que é a avenida que a gente vai pedalar aqui, né, que é a que vai e volta onde tem o córrego aqui, né, no meio. E aí eles falam para a gente estacionar nessas ruas, todas em imediações do Forte aqui. Então, todas essas ruas aqui, se é um bairro praticamente residencial, né, tirando aqui que tem nesse pedaço onde está escrito estacionamento aqui no mapa, tem o mercado de peixe aqui, né, nesse pedaço todo aqui. Então o resto aqui é um bairro residencial, tem bastante lugar para parar, o movimento é bem tranquilo. E o legal, maravilhoso dessa prova, a transição ela é toda coberta, né? É um galpão que fica, esse galpão que está aqui na imagem, tá? Então a transição ela fica exatamente aqui nessa esquina. Então esse pedacinho aqui, ó, no começo da nossa conversa que eu estava falando, esse pedacinho daqui, né, para cá até a transição aqui, essa quadra inteira é uma rua de bloquete, né, para vocês tomarem cuidado. Não tem nada demais, eles estão todos bem assentadinhos, não tem perigo de queda nem nada, mas é um ponto de atenção para vocês terem que vai mudar a característica do asfalto, tá? E aqui para quem está dando as voltas de bike, quando vocês chegarem nessa rua de bloquete aqui imediatamente no final dessa rua é um funilzinho bem curto aqui, vocês vão ter que virar, né, para provas de sprint standard, que vocês vão dar mais de uma volta, vocês vão precisar virar à esquerda aqui para continuar o pedal que passa aqui na beira-mar. Já adiantando, tá, pessoal? Então a tenda, né, a tenda de transição tá aqui e as nossas tendas de assessoria ficarão aqui nesse pedaço aqui, ó, bem nesse primeiro gramado aqui, tá? Então, logo depois das tendas aqui, as assessorias já podem colocar aqui. No dia da prova, a gente manda a localização exata, mas é bem nesse pedaço aqui, beleza? Natação também é super tranquilo, tá, pessoal? É bem de frente para a tenda de transição, né? A largada da prova então vem para cá. A transição, você vai ter um caminho que vai entrar por aqui na transição, vai sair para pedalar. Na volta também Esse você agora sai isso é para da correr. onde agora? Peraí, Camila? Acho que tá com o Lembro. microfone. Tá, tanto faz. Isso aqui Peraí, não. peraí que eu não consegui. Nossa, eu não estou conseguindo. Peraí, só um minutinho. Agora sim, foi. Não, deixa eu ver aqui mais. Quer falar alguma coisa, Thaminha? Não, tô tranquilo. Tá bom, beleza. Que mais aqui? Beleza? Então, tá. Esse ponto aqui, eu vou passar mais um pouco aqui no Google Maps, na hora que eu falar especificamente do percurso da bike, para falar dessa saída aqui, tá? Que o único ponto de atenção, né, mais difícil aqui é esse ponto quando a gente sai quando a gente sai aqui do mercado de peixe, vem para cá, porque são duas vias, né? São duas mãos ali na rua e a gente tem que entrar na mais afastada, que é mais
para a direita de vocês ali, mesmo vocês virando à esquerda. Beleza? Deixa eu ver aqui então. Beleza, já falamos disso aqui, né? Área de transição, os horários estão no guia do atleta, então para 6 às 6h45, das 8h30 às 9 para as outras duas modalidades que são sprint e standard. Tatuagem, capacete, pulseira, adesivo de bike e é isso. Ah, e eles colocam, né, eles para colocar no cavalete vocês vão colocar as bikes na posição de vocês ali. E geralmente eles têm instruído a ficar presa pelo selim, tá? Se tiver alguma bike com alguma limitação que não dê para apoiar ela pelo bico do selim, chamem os árbitros da prova, os staffs que vão estar na área de transição, que eles vão te orientar o jeito correto de fazer nesse caso, tá? Mas o padrão é presa pelo selim. Então, quem tem suporte de garrafinha, por exemplo, né? Não que aqui nessa prova vocês devam sair com a bike carregada de garrafinhas, mas quem tem uma hidratação traseira, dá para colocar, na hora de tombar a bike, se a bike for muito grande, você tem que inclinar ela para tirar do rack de transição. Beleza? Falei da cestinha também, ó, aqui eles estão reforçando, touca de natação e chip, tá? E depois, uma coisa importante, vocês não podem deixar a transição desorganizada, tá? Então, tudo que vocês estão usando na prova fica dentro dessa cesta. Então, você pode, por exemplo, né, se vocês não treinaram e não vão sair com a sapatilha, né, na bicicleta, vocês colocam, por exemplo, na inclinação de trás da cesta o seu tênis, na inclinação da frente a sapatilha da bike, para ficar o bico com bico deles assim, né, e caber dentro da cestinha, por exemplo, e aí os acessórios de cada um ali. O capacete pode ficar na bicicleta, ele não precisa ficar dentro da cesta, então você pode afivelar ele de ponta cabeça como se fosse uma cestinha e colocar todos os itens que vocês precisam da transição dentro do capacete. Tá? Então você coloca, por exemplo, um gel que você vai colocar, um óculos. Tem gente que deixa o sensor da cinta cardíaca, né? Veste a fita, mas deixa o sensor para clipar na transição. Deixa dentro do capacete também, tá? Uma opção. E uma dica para localizarem a bike também, pessoal, é vocês deixarem, por exemplo, levarem uma touca de natação de outra cor, né, diferenciada e colocar no guidão da bicicleta também para vocês verem a bike de longe, alguma coisa, um item que marque a sua bike ali na multidão. Se bem que dessa etapa, se eles fizeram o que fizeram, se eles vão fazer o que fizeram na etapa passada, a transição vai estar com todo mundo da assessoria no mesmo lugar, tá? Então foi bem legal. Então você já sabe, o bloco da Navas é lá, então você chega lá e já tá todo mundo lá e você meio que é mais fácil de localizar sua bike do que não saber nem o corredor que você tá. Então você fala, todo mundo da assessoria tá no corredor B, então é mais fácil de localizar nessa etapa. Beleza? Coaches, querem falar algo? Tô falando pra caramba aqui Não hoje. é só o lance de. É que lá dentro acho que é mais difícil, né? Mas de ter algum ponto de referência, assim, de onde está sua bicicleta, né? Como, se você tentar ver se tem uma placa, se tem alguma coisa perto que você pode sinalizar, minha bike está perto de uma placa verde, minha bicicleta, se algum ponto de referência externo para Essa você. prova não tem muito isso por causa da tenda, né? Não tem muito o que fazer. Mas tem os Às vezes, corredores, tá bem sinalizados. para decorar os corredores Eles mesmo. têm uma placa em cada entrada de corredor, assim, A, B, C. Então, só tomem cuidado para não entrar no corredor errado, que aí dependendo, por exemplo, se sua É, bike está no meio do corredor, você vai ter que voltar ou achar um buraco. Se você chegar num ponto ali que alguns atletas já saíram para pedalar, você vai ter que achar um buraco entre as grades e entre os racks e passar. Trote, não tem tracker, tá? No 3D Series, só no Ironman. Então, acompanhar é só ao vivo lá na nossa tenda. Beleza? Aí a área de transição, no que eles falam, né? Nós temos aqui banheiro, água, protetor solar. Ah, dois pontos também, então, né? Então, quando vocês saírem da natação, acho que já vale falar isso aqui, vocês têm que tirar a roupa de borracha de vocês, né? E vocês tiram, não tem staff para retirar nessa prova. E aí, quando vocês tirarem a roupa de borracha, vocês têm que guardar ela dentro da sacola branca. Então, deixem a sacola branca aberta dentro da transição, em cima de. Montou suas coisas, né? Montou tênis, sapatilha, meia, tudo que vocês vão usar, né? Boné, óculos ali na cesta. Abre a sacola branca, né? Dá umas duas voltas assim na boca da sacola para ela ficar firminha e no formato certo ali, bem aberta, e deixa ela lá. Porque aí quando você chega da natação, você tira o wetsuit, enrola o wetsuit no teu próprio antebraço aqui e já empurra dentro da sacola
segura aqui, puxa a mão de volta e a wetsuit já fica toda compactada lá dentro, porque senão você vai sair, ela é meia disforme ali, molhada, e vai fazer uma bagunça que você não vai conseguir guardar. A melhor dica é enrolar ela no braço e botar dentro da sacola, tá bom? E aí toca, óculos e a wetsuit tem que ficar dentro da sacola branca. E já aproveitando uma dica da sacola branca, desculpa, uma dica da natação. Quando vocês saírem da natação, principalmente para desmontar o wetsuit, não tirem o óculos e a touca, tá? Põe o óculos na cabeça para vocês enxergarem o caminho para onde vocês estão indo e vão desmontando o wetsuit enquanto vocês correm em direção à transição, porque não é longe nessa transição, é bem curtinha, é só a faixa de areia e vocês já estão dentro da transição. Então não tem nem muito tempo disponível para vocês ficarem demorando para tirar a roupa de borracha. Beleza? Que mais? Então, de novo, mantenha todo o material dentro do cesto, posicione a bike pelo selim, a gente já falou dos dois. E não deixar a roupa igual a gente faz no simulado, né? Que a gente termina lá e põe a roupa, o wetsuit para secar na tenda ou lá no simulado na grade. Não pode. Então tem que ficar dentro da sacola. É bom Beleza? levar na transição uma toalhinha pequena, deixar junto com as coisas da transição, porque vocês vão correr pela areia, né? Boa. Quem pedalar sem meia, tirar a areia do pé para não ficar raspando ali, pode dar bolha, enfim, pode dar ruim. Então, bom limpar o pé, tirar a areia do pé. Isso aí. Aquelas toalhinhas de rosto, né? Ou aquelas toalhas de prova de corrida. Que todo mundo tem um monte aí. Então, falando da natação, pessoal, muita atenção aos horários de largada, tá? Tempo de corte, acho que vocês não precisam se preocupar. E a natação dessa prova, ela é em sentido horário, né? Então é o contrário do que vocês nadam na Estrada Velha, tá? Sendo o standard duas voltas completas, né? Passando pelas boias de vértice amarelas e chegando nas boias laranja. Vou apontar aqui com o mouse. Então são duas voltas, saída na areia, vai de novo. Na última etapa, a maré puxou e recuou bastante, então falar real que deu para quase correr até a primeira boia, tá? Até essa primeira boia amarela aqui, deu para fazer uma corridinha lá e na saída a mesma coisa. Então fica a dica para vocês de quem está com o relógio que já tem transição automática, talvez pensar em não ligar nessa prova se vocês querem as distâncias certinhas das coisas, tá? Porque quando você começar tanto correr aqui, né, ele ainda vai estar na natação, mas a hora que você sair da natação aqui em direção à transição, se tiver a maré baixa de novo, desde a hora que vocês começarem a correr aqui, ele já vai desconsiderar que o percurso está dentro da água e já vai começar a tua transição. Então você vai ficar com a natação mais curta e uma transição mais longa usando o modo de transição automática, tá? Porque ele muda a transição conforme o padrão de movimento do seu corpo e não com relação ao. Ele não tem o mapa da prova, beleza? Então, natação. A última etapa estava um pouco mexido o mar, mas acho que não teve até da nossa equipe nenhuma desistência, a galera conseguiu nadar. Isso aqui da maré baixa facilitou, mesmo com o mar mais mexido, deu para nadar super bem, desenvolver legal e foi uma prova bem gostosa. Torcemos para domingo tá igual também. Que mais? Então, o sprint vai dar uma volta completa, né? E o super sprint vai só nas primeiras boias, eles reposicionam as boias para a última largada, e aí a natação faz só as boias amarelas e já dá a saída para transição. Beleza? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Alguma dúvida da natação? E aí a dica de sempre que a gente fala, né? Levem. Primeiro, liberou o wetsuit, provavelmente vão liberar. Usem o wetsuit, quem tem, né? Senão vocês vão estar em desvantagem de quem não está usando. E quem tiver essa disponibilidade, quem já tem isso no arsenal, leve os dois óculos que vocês têm, o espelhado e o limpo, para ver no dia como é que vai estar a previsão do tempo e qual vocês largam. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa que eu já falo para vocês. Ó, previsão do tempo de 21 a 28 com um pouco nublado, então talvez valha assim levar um óculos claro para ver como é que vai estar exatamente na largada. Temperatura, umidade 70%, vai estar ok para competir, não vai estar tão crítico assim. E sem probabilidade de chuva, com temperaturas aí dos 21 aos 27, não tão quente. Talvez o sol meio ardido se ele acabar saindo das nuvens, mas sem grandes problemas, tudo ótimo para vocês fazerem uma excelente prova. Vamos lá então. E aí, passando da natação, pessoal, eu vou entrar um pouquinho na parte do ciclismo aqui. A gente tem então no standard são 4 voltas, né? Um posto de hidratação por volta, água
um squeeze branco, isotônico com squeeze laranja. E depende, né, para a distância de vocês, pessoal, se vocês saírem com uma garrafinha na bike ali carregados, talvez vocês nem precisem pegar a água da prova, tá? Tá pensando para quem vai aí mais no modo competitivo, pode ser uma boa opção. Que também não precisa, né? Quem tem vários slots de água aí não precisa sair com a bike também super carregada para pedalar para uma prova dessa, beleza? Então levem só água para vocês não ficarem sem nutrição nenhuma, mas também não precisa exagerar, mas se precisar água, a prova tem hidratação. Então, ó, o start, né, aqui onde está a pontinha do mouse, é onde começa a transição aqui no galpão, né, que eu falei, na transição coberta. Vocês vão pedalar pela orla da praia até mais ou menos o quilômetro 2,5 e aí vocês vão virar à esquerda, tá? Todas as lombadas desse percurso são lombadas de travessia elevada. Então, são aquelas lombadas que você tem uma rampa, um plano e uma rampa que desce. Não são lombadas ovaladas, exceto uma lombada no percurso inteiro, que é uma lombada que fica logo depois que vocês saem da beira-mar. Muito cuidado nessa lombada. É uma sequência de duas lombadas, na verdade, uma perigosa. É uma lombada nesse mesmo formato de travessia e a outra lombada, ela é bem fininha e alta, tá? Então, se você passar meio desatento, vai tomar uma água, vai fazer qualquer coisa ali que você não está segurando firme no guidão da bike, provavelmente você vai sofrer um acidente. Então, nessa transição de vias aqui da beira-mar para paralela, né, que é essa via onde vocês vão fazer a maior parte do pedal aqui, muito cuidado justamente por isso, beleza? É o único ponto de atenção do percurso e as outras todas lombadas são lombadas de travessia elevada. Talvez, dependendo da sua habilidade com a bike, você nem precise reduzir a velocidade. Você só sai do clipe, firma a mão, passa na lombada, volta pro clipe, segue a vida. Tá bom? É bem tranquilo esse percurso. E aí eu vou mostrar nesse ponto aqui. Então, beleza, passamos essa saída da beira-mar, as lombadas perigosas. Depois você vai, pedala, vai até o fim lá nessa ruazinha aqui onde tem um canal aqui, né? Um canal meio córrego para cá. E aí, quando vocês estiverem chegando no final da volta, vocês vão ver aqui já começa meio que a funilar, vocês vão passar por um canto de uma ruazinha, que é esse pedaço aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Vocês vão vir, eu vou olhar para trás aqui, que vocês vão vir daqui, né? Vocês vão pegar esse, vou até voltar um pouquinho mais aqui. Ó, vocês vão vir dessa rua, aqui é o córregozinho que eu falei, e a visão que vocês vão ter é essa aqui, ó, que vocês começam a chegar no mercado, tá vendo? Ó, o mercado tem uma feirinha aqui e o mercado de peixe aqui na frente. Então, quando vocês chegarem no final dessa rua, esse é o ponto de atenção, ó. Vocês vão ter que virar aqui, ó, tá vendo? Então vocês vão vir dessa rua aqui que eu falei e vão ter que virar, né, passar por aqui, ó, e vão ter que entrar nessa ponta aqui, tá? Então vai ter uma rua aqui que tá na contramão, se vocês vierem aqui, né, vai ter sinalização, tem staff, tem cone, mas na velocidade talvez você vindo aqui, você tem que prestar bastante atenção. Então, quem nunca fez essa prova, primeira volta, faz uma volta de reconhecimento, entende o percurso e depois abre, né, abre margem nas próximas voltas. Mas você vai ter que vir nessa ruazinha aqui, vir por fora e abrir o caminho aqui. E aí nessa rua, né, eu vou jogar lá, ó, aí você vai conseguir pedalar aqui para até o final. A travessia, ó, para vocês terem ideia como é que é, ó, a lombada. Aqui, ó, é aquela lombada de travessia elevada. Eu vou chegar pertinho dela aqui, ó. É uma lombada que sobe, plano e desce de novo. Todas elas são assim. Opa, vou voltar lá. E aí, se dirigindo ao final da rua, lá na transição, ó, deixa eu ir chegando lá, né, você vai pegar esse pedaço inteiro aqui nessa rua, até chegar aqui, ó. Aqui, no dia normal, né, o acesso a carros é mais restrito, mas ainda dá para ir, ó. Então, vocês vão chegar nesse ponto aqui, né, e entrar aqui, ó, né, vocês estão vindo dessa rua, e aí vocês vão entrar na ruazinha de bloquete que eu falei, que é essa aqui. E aqui na lateral, pessoal, vai estar cheio de grade. Então vocês vão ter só a faixa de rolagem para pedalar. Então esse pedaço aqui daqui para lá, que é onde tem essa ciclovia, vai estar fechado para atleta, torcida, né? O pessoal que vai se dirigir até a transição. Então cuidado quando muda o asfalto. E aí chegando no final dessa rua, onde vocês vão fazer a curva aqui, ó, aqui. Nesse ponto, exatamente aqui, ó. A transição é isso aqui, tá? É esse galpão aqui, ele vai estar fechado aqui e vai ser a transição. E quem vai fazer as outras voltas de pedal, vocês vão ter que vir aqui e virar aqui, ó. Tem que virar à esquerda e continuar o pedal na beira-mar.
E aqui vai estar cheio de grade, vai estar cheio de coisa. Aqui vai ter um pórtico de saída da bike, tem um monte de coisa aqui. Então esse caminho aqui de passar para a esquerda tá bem curtinho. Muita atenção no percurso, sai do clipe, olha para frente, tá? Porque, como eu falei, teve um acidente no atleta que passou reto e foi direto nessas grades aqui. Mas a transição é isso aqui que vocês estão vendo aqui na direita e o percurso da bike continua aqui na beira-mar, ó, mesmas lombadas em todos os lugares e segue a vida aqui. Então nossas tendas vão estar por aqui, ó, nesse pedaço na grama aqui. Beleza? Voltando para a apresentação. Alguma dúvida da parte da bike? Tranquilo? Então vamos Ô, seguindo. Jandosa, eu tenho uma dúvida aqui. Ô, fala aí. Eu e a Cintia aqui, nós vamos fazer o super sprint. Então, é, saindo da, terminando a bike, porque a gente vai dar só uma volta. A gente vai reto e já entra na transição, ali onde Já estava aquela entra na grade transição. branca. Na verdade, a sua área de desmonte, se você não vai para a segunda volta, vai ter um pedacinho à direita, né? Voltando aqui, ó. Vou até voltar um pouquinho a rua. Deixa eu voltar para cá. Muito provavelmente, tá? Vai ter um pessoal da prova aqui, mais ou menos, né? Talvez um pouco, até um pouquinho mais para trás. Tipo, vai falar assim, ó, atletas que vão fazer outra volta. Deixa eu descer um pouco aqui. Atletas que vão fazer outra volta, fiquem à esquerda. Você que vai entregar a bike, fica à direita. E em algum lugar nesse pedaço aqui vai ter um tapete para você desmontar e os árbitros apontando que você tem que parar ali. Então, só você termina a volta, já chega nesse pedaço de bloquete aqui, já prepara a sua, né? Quando você entrar no bloquete, já prepara que em algum momento ali o árbitro vai pedir para você desclipar. E aí Tá, você desce da bike e já vai vir à direita aqui e volta para dentro da transição. tá, Tá bom? entendi. E aí, nesse ponto também, no dia da prova, na hora que você chegar para entregar a sua bike no bike check-in, você vai ver onde é a área de desmonte, tá? Porque aqui nesse pedaço, né, um pouco para trás aqui, desde aqui mais ou menos, deixa eu até voltar mais um pouquinho. Então, quando vocês estiverem vendo a transição aqui, nesse pedaço aqui já vai ter uma tenda amarela da arbitragem com a conferência das bikes, dos equipamentos pelos árbitros ali, e dali vocês acessam a área de transição. Então é nessa área que vocês vão fazer Desmonte. a entrada lá da bike. Beleza? Beleza. Mais alguma? Então vamos lá. Já estava na... Ah, tá. Regras para bike aqui, depois a gente vai para. Ah, é só uma coisa que eu queria falar, Janda, Manda? a gente ressaltar que quem não tem o costume de sair pedalando com a sapatilha clipada no pedal, não inventar de fazer isso na prova, né? Se você não treinou isso nos treinos, a gente fez algumas clínicas presenciais para treinar algumas coisas nesse sentido, mas quem não tem, quem está começando agora, quem não tem essa técnica aí automatizada, é melhor não tentar fazer nada diferente na prova, tá bom? Então sai correndo com a sapatilha no pé, vocês vão perder 10 segundos, é melhor do que correr o risco de fazer alguma coisa que vocês não tentaram antes e não treinaram antes. Até um ponto que a gente já teve até atleta que foi inventar de fazer isso no dia da prova e se acidentou, bateu de frente com a grade e se machucou bem bonito lá. Então, evitem. Posso dar uma É, dica rapidinho? lógico. Não, só para a questão de lombada, né? Eu vi pelas imagens que as lombadas são bem sutis, mas todo desnível, assim, para quem não está acostumado a pegar lombada, o que faz a gente sentir mais o impacto é a gente estar bem sentado no selim, com o quadril bem apoiado no selim. Então, quando for passar a lombada, para quem tiver essa habilidade, a confiança, lembrar de dar uma erguida do quadril do selim, só descolar um pouquinho o quadril e ir no embalo como se fosse um amortecedor mesmo, né? Usar seu próprio braço e o jogo do seu corpo para amortecer esse impacto da lombada, né? Então, se você tiver com o quadril sentado, apoiado, vai sentir mais e às vezes até facilita voar uma garrafinha, algo assim, porque você está com o quadril apoiado no selim, tá? Então, quem tem a habilidade, a confiança, lembra de descolar um pouquinho o quadril quando for passar por cima da lombada, tá? É, e Boa. evitem passar na lombada clipado também, né? Viu que tá vindo a lombada, já reduz a velocidade, sai do clipe, se antecipa, né? Não vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo. É, Isso. Já antecipa, sai do clipe, vem no guidão lateral e faz isso que eu falei, levanta o quadril do selim, tá?
Aí firma a mão no guidão para bike não para apertar, mas sim para bike manter a trajetória em linha reta, que às vezes entra um pouco de lado na lombada e o guidão vai virar se você tiver com o braço mole ali. Boa. Só para regras gerais, para vocês, né, não esquecerem, vácuo é proibido, né, nas distâncias. E aí os cartões, né? O cartão azul é o vácuo, então adiciona, né, um tempo que vocês vão ter que pagar na penalty box, né? Vocês têm que parar se vocês forem sinalizados por um árbitro. Então eles vão falar para você, atleta 256, cartão azul. Você tem que sinalizar que ouviu o que ele está falando e parar na tenda de penalty box que fica na saída da transição, ali perto do monte e desmonte da bike. Tá bom? Que mais? É isso. Ah, e evitar, tá, pessoal? Até para quem está em primeira prova aí, vocês não podem descartar nada fora das áreas dedicadas para isso. Então, tanto na bike quanto na corrida, vocês vão ter a zona de descarte que fica antes e depois da área de transição, na área no posto de hidratação. Então, na corrida tem as estações de hidratação, na bike também, e vão ter sinalizações ali, geralmente com aquele gradil laranja, igual tem no Troféu Brasil, sabe, de obra, para você arremessar uma garrafinha, jogar um gel ali, jogar um lixo ali, e lixo descartado fora, se o árbitro vê, vocês tomam cartão também, tá bom? O descarte de resíduo também é um cartão azul, tal qual o vácuo. Ah, e tem uma outra coisa que eu queria falar, pessoal. Quando vocês forem pegar a garrafinha de hidratação, quem for pegar a hidratação da prova, a mesma coisa da lombada, você antecipa. Você está vendo que tem um posto de hidratação, já vai reduzindo a velocidade, já vai vindo para a direita, né? Não vai tipo, ah, estou no meio da rua, eu resolvo ir lá pegar a garrafinha e corte todo mundo. Toma bastante cuidado porque esses acidentes acontecem, a gente está ali na adrenalina do momento e nem se toca, mas pode acontecer um acidente. Então, viu que tem um posto de hidratação, já vem para a direita, reduz a velocidade, até para você conseguir pegar a garrafinha, porque em alta velocidade você não vai conseguir pegar. Mesma coisa nas lombadas, então é se antecipar para não ter nenhum tipo de problema. Boa. Ó, a Bruna perguntou aqui, garrafinha de água pode cair na lombada? Pode. Para isso que a gente amarra as garrafinhas também, tá? Então, treina, coloca uma xuxinha de cabelo, eu vou mandar de novo no grupo técnico lá o vídeo, mas amarrem no suporte da garrafinha uma xuxinha de cabelo e aí você prende na boca da sua garrafinha e na hora de usar você só puxa o elástico e libera ela. Até o torpedo, quem for com torpedo no clipe, que é aquele que você toma, né, com o canudinho, é bom passar um elástico para prender, porque pode voar também com as lombadas. Isso aí. O que mais? Agora, pessoal, eu tinha passado dois slides aqui, faltou esse. A corrida, ela também é toda na beira-mar, tá? É o mesmo percurso que vocês fizeram da bike, né? Corre pela beira-mar, entra numa ruazinha aqui, faz um retorno logo depois e volta, tá? Então tem um posto de hidratação aqui e tem um no meio do percurso para cá também. Então são duas. Cadê, ó? P1 e P2 aqui, ó. Eles trocaram dessa vez. Era aqui o posto de hidratação no retorno 2,5. Agora ele tá aqui. P1 e P2, os dois na beira-mar aqui, tá bom? E aí são uma volta, né, menor para o super sprint, uma volta completa de 5K para o sprint e duas voltas de corrida para o standard, tá bom? E aí a chegada, para vocês saberem, ó, aqui no finalzinho ó, tem um pezinho aqui no mapa amarelo. A chegada vocês terminam passam em frente à nossa tenda aqui, e aí vocês vão virar à esquerda, entrar na areia e a chegada é na areia. A dispersão da prova fica na areia aqui, perto da onde vocês começaram a natação, tá? Então, a alimentação, medalha, todos os itens de finisher, né, e a dispersão ficam na areia. Então, lembre-se disso aqui no final da prova, tá? Então, quando vocês estiverem dando o sprint final, não deem sprint até a tenda, não, que vocês têm mais um trechinho para correr na areia ali. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso, só um alerta também, né, que eles avisaram lá, que agora tem muita gente produzindo conteúdo, mas se vocês forem gravar conteúdo ali que vai andar pelo percurso, vai acompanhar o atleta em algum momento, falem com a organização, tá? Quem fizer isso por conta lá e o árbitro pegar, vocês podem desclassificar o atleta né, que está sendo filmado, né, no caso vocês, por conta disso. Então, produtores de conteúdo sempre estejam alinhados com a organização e peguem as devidas autorizações caso vocês vão filmar em movimento junto com o atleta.
tá bom? Mas se não, a regra principal, se vocês não falarem nada e não conseguirem nenhuma permissão, é proibido fazer isso. Beleza? Pós-prova, né, temos lanches aí da Boali, né, água, fruta, suco, a tenda médica caso alguém precise, massagens também no final da prova na área de dispersão e banheiros. Beleza? Ah, e aí nós temos aqui na premiação de top categoria e assessorias tem dois critérios aqui, largaram mais atletas e assessoria com mais pontos no final. Então, eu acho que a gente vai ganhar alguma coisa dessa vez. Pessoal, o próprio kit da prova tem, mas nós temos um checklist, a gente vai mandar no grupo também para vocês, tá? Façam um checklist antes de viajar, a gente não falou no começo da apresentação, mas preparem um checklist, né? Principalmente que vocês vão descer para a praia, vão viajar e em Bertioga não tem nada que vocês possam comprar, vocês podem até pedir para alguém trazer uma coisa que vocês esqueceram, mas o principal é fazer um checklist bonitinho e evitar o esquecimento. O que eu costumo fazer? Eu coloco as coisas no chão, na sequência, né? Então eu ponho o wetsuit, a touca, o óculos, o meu tampão de ouvido, que eu gosto de nadar com ele. Aí você fica se imaginando, na natação eu vou estar usando isso. Aí na bike eu vou fazer o quê? Eu vou ter que estar com o meu uniforme, eu vou ter que estar com, né? Eu vou calçar meia, eu vou usar a toalhinha que a Thelma falou para limpar ali, capacete com viseira ou capacete mais óculos. E, por exemplo, algum gel, alguma coisa que você vai carregar na bike. Põe ali junto nas coisas da bike. E aí, por último, você fala na corrida. Eu vou pôr o quê? O tênis, a viseira, o boné, o óculos e a minha cinta porta-número, que é um item que todo mundo esquece. Então, evitem também esquecer isso aí. Tá bom? Então, espalhem tudo ali, se imaginem, né, na transição o que que você está fazendo em cada etapa, o que que você está vestindo, o que que você está deixando. E aí, olhando os itens ali de uma forma bem direta, vocês conseguem imaginar toda a dinâmica de prova e já até ajuda a mentalizar o que vocês vão fazer na transição naquele momento, tá bom? Por último, cadê? É Deixa eu ver. Fala aí. só um acréscimo. Para quem gosta de pedalar com meia, é bom levar um segundo par de meia para deixar na sacola, que às vezes molha a meia durante o pedal, por jogar água, garrafinha, e aí não é legal correr já com a meia molhada, né? Então, ou às vezes pega chuva durante a prova, então, para quem gosta de pedalar com meia, é bom ter um segundo par para correr de meia seca, né? E Boa. quem pensa em correr sem meia, testem o tênis antes, sem a meia, para não fazer isso na prova. E pode dar bolha, pode machucar o pé. Então, quem pensa em correr sem meia, que já tenha feito isso antes, né? Não vai inventar, na hora da prova a gente não inventa nada que a gente não tenha usado antes, nem capacete, nem óculos, nem tênis, nem sapatilha, nada diferente do que vocês já usaram. Boa. Em linhas gerais, pessoal, de intensidade de prova, por exemplo, né, pensando aí em quem está começando, quem ainda vai fazer ou fez poucas provas, quanto menor a distância, geralmente a gente fala que é maior a intensidade, mas para quem está começando, muda um pouco essa regra para você trabalhar até a transição da bike para a corrida ali, no máximo de um moderado, moderado mais, e não queimar todas as fichas antes da corrida, tá? Então, quem está começando agora tem que tentar dosar um pouco a intensidade. Aliás, fica outra dica, né, falando desse ponto de intensidade, que muita gente também, iniciante, costuma sair muito forte na etapa da natação e aí costuma errar a mão ou se desesperar ali porque fez muita força e aí começa a hiperventilar e às vezes bate um desespero. Uma coisa para vocês já terem na cabeça e tentarem mentalizar é naquelas séries de natação que a gente faz, que você faz, por exemplo, 25 metros forte e 25 metros fraco, onde você não para, sabe? A gente passa 300 metros que você vai 25 forte, 25 fraco. Então vocês estão acostumados a fazer força e continuar nadando enquanto tenta recuperar o corpo. Uma dica é tentar mentalizar, se vocês perceberem que erraram a mão no começo da natação, tentar mentalizar essa série antes de parar, né, e ficar boiando ali ou chamar um apoio, tentar lembrar dessa série e diminuir o ritmo de natação, tá? A hiperventilação, essa sensação de afobação não vai passar imediatamente, mas se vocês continuarem nadando ali, nada mais tranquilo, respira bastante e vai tentando acertar o ritmo de novo, em mais ou menos um minuto, né, que vai parecer uma eternidade, o corpo volta ao normal e vocês voltam a encaixar o ritmo tranquilos da natação, tá bom? Principalmente no início da prova, se tiver algumas ondas para passar, né, ou por baixo, ou passar a onda, enfim, vocês vão começar correndo, né, uma boa parte, como o Jundoso falou, aí a gente começa a nadar já com o coração acelerado. Então, nesse momento, é hora de você começar a nadar mais devagar,
a frequência cardíaca estabilizar, né? Porque ela vai começar acelerada porque você está correndo. Então, não dá para você sair nadando forte. Primeiro, encaixa a natação para a frequência cardíaca baixar e depois volta a acelerar um pouquinho mais o ritmo. Boa. E a mesma coisa na corrida, né? Quando vocês botarem o pé no chão para correr, o que dá para vocês fazerem ali é absurdo. Vocês conseguem correr, às vezes, num pace que nem no teste de limiar vocês fizeram. Só que a ideia é você segurar, né? Você sabe o quanto fica ali na tua média de zona 3, zona 4, dependendo da distância da prova aí, né? E tentar trabalhar perto desse pace até você achar o ritmo que você quer correr e depois você engata a marcha e segue a vida. Se você deixar o corpo solto quando sair da transição da bike para corrida, você vai correr muito mais do que você deveria, porque é natural do corpo, você ficou parado na transição ali, o corpo meio que, mesmo que você tá com a mente a milhão fazendo a transição, seu corpo está em repouso. Então a frequência cardíaca baixa um pouco, né? Os músculos dão uma descansada, quando você sai para correr, é como se você fosse fazer aqueles tiros com intervalo parado, que você parou, descansou e consegue sair arrebentando no tiro. Então, segura, acerta o ritmo, deixa ali uns 4, 5 minutos, 1 quilômetro mais ou menos para a grande maioria de vocês, acerta o ritmo e aí depois entra no seu flow de prova ali, tá bom? Que Para quem mais? está começando e não tem muita experiência, sempre o ideal é a cada modalidade, né, natação, na bike, na corrida, você começa mais conservador e depois você vai aumentando o ritmo, sentindo o seu corpo e aumentando o ritmo ao longo de cada modalidade, né? Então começa mais moderado e aperta da metade para o final, né? Divide em 3 blocos. Quem é mais experiente já sabe o que fazer, né? Mas para quem é mais iniciante, sempre segura um pouquinho a intensidade no início para vocês não gastarem muita energia no início de cada etapa. Boa. Dúvidas, pessoal? Era isso. Do nosso lado, estaremos lá então desde cedo. A gente manda a localização da tenda para vocês. Assim que chegar lá o nosso carro de apoio, a gente já pega a localização e manda no grupo, tá? E aí estaremos lá desde cedo acompanhando vocês. A gente E deve fazer uma dinâmica ali na praia antes da largada do standard, provavelmente por volta de umas 6:30 da manhã, tá? E o Silvio vai organizar. A gente vai estar junto, mais para a gente ver como que tá a maré, se tem correnteza, se não tem, vocês entrarem no mar, aquecer um pouquinho, sentir a temperatura da água. Então, a mais ou menos 6:30 a gente vai fazer essa dinâmica. Então, se vocês se organizarem para chegar antes, né, e organizar as coisas já na transição, para a gente conseguir fazer essa dinâmica ali na praia, bem de frente para a tenda da nossa assessoria, tá bom? 6:30 da manhã. boa, falando em tenda, o Harley perguntou aqui qual o horário de chegada da tenda antes de vocês. Só isso. Nunca Umas 5 falhou. horas, Nunca falhou, tá, pessoal? provavelmente. Entre 5, 5 e pouco, geralmente a tenda já está montada lá. Nunca tivemos imprevistos, esperamos que não seja dessa vez. Eu tenho mais uma pergunta aqui, À Jandosa. vontade. Eu, aquela hora se comentou, né? O ciclismo e a corrida eles vão passar ali pela Avenida da Orla da Praia. Como é que Sim, eles fazem? Porque a corrida ela vai e volta. sim. E eu não tenho que cruzar a bike, certo? A bike vai Não, por um senhor. lado e a corrida pelo outro, é A isso? bike fica na faixa de rolagem dos carros, a corrida vai correr na ciclovia que tem ali e depois vai passar num calçadão. Ah, Não, entendi. o percurso não se cruza, não tem risco Não tem como, né? só se tiver um atleta panguando e invadir a pista da bike, mas aí não é bem E a problema da. preocupação é como as categorias também elas largam juntas, vão misturar as duas categorias ali, né? Não vão, não dá tempo, porque a largada por exemplo, Standard larga às Às 7 horas nove da horas, manhã. o outro é O, às 9, a sprint. a próxima largada é às 9 da manhã do sprint, cara. Então a galera praticamente já acabou a bike antes de Já vai ter começar a acabado próxima a prova. bike já. Tá. É super tranquilo. Não, a prova, essa dinâmica de horários bem espaçados de largada é feita pra galera não se trombar na bike, não pegar vácuo nenhum de uma distância com a outra. É super da hora. Não, eu tinha pensado mais no sprint e super sprint, que são mais próximos à largada ali. Não, mas Bruno, acho que já vai ter acabado. Quando o super sprint começar, o sprint já acabou, a bike também. uhum. Tá bom. Ô, Bruna, É, peraí. A Bruna perguntou como é a largada da prova. Deixa eu ver o que ele entende. Ah, não, tá. Sim, é igual do Iron. Você escolhe o pace da natação. É rolling start, tá? Se eu não me engano, só o super sprint, né, que estava sendo largada massiva.
tá? Que aí é pouca gente, ele solta todo mundo junto, tá? E aí, outra coisa que perguntam de vez em quando, no sprint e no standard você não pode usar a boia de natação, porque tem os apoios da prova lá, tá? Tem os staffs de stand-up e caiaque na prova. Então não pode usar. No super sprint estava liberado, confirmem com a organização, tá? Se alguém precisar usar, mas no sprint e no standard não pode. Mas a largada do sprint e do standard é rolling start. Então você fica na posição no tempo que você quer e a recomendação é sair próximo do tempo que você vai nadar. Senão você nada para 2,20 a cada 100, sai lá na frente quem nada para 1,35. Aí o pessoal vai te atropelar. E aí você vai ter uma natação bem desconfortável, não vale o risco. Fala até. Não, era isso aí que eu ia falar das largadas mesmo. Boa. Então, largada no formato rolling start. Mais dúvidas? Temos tempo. Tem algumas provas que são assim à beira-mar, que acontece das pessoas locais ali ficarem atravessando, né? Mas ali em Bertioga eu não vi isso. Eu fiquei acompanhando a prova, a última edição ali, e eu não vi isso de os pedestres ficarem atravessando. É a única ponto assim, que vocês têm que ficar atentos também, não ficar o tempo todo com a cabeça baixa, uma por causa da lombada, né? Então evitem ficar pedalando, olhando para baixo, porque é por causa das lombadas, e também por isso de ter que ver se tem alguém atravessando ali para ir atravessar para ir para a praia, né? Isso daí é um ponto que vocês têm que ficar atentos. Bom, e a lombada, né? Ainda mais no assunto lombadas, as lombadas nessa prova, né? Para vocês não falarem, saí da beira-mar, então agora eu vou baixar a cabeça e pedalar. Não, as lombadas acontecem o tempo todo no percurso, tá bom? Então, fiquem atentos a volta inteira, tá? E depois que você acostumar com a volta, essas próximas voltas você descobre, né? E define onde você vai acelerar ou não. Tem quantas lombadas numa volta? Umas quatro, cinco? Muitas, Mais que cinco? tem mais do que cinco. Sério? Tem bastante lombada. Porque é beira-mar, né, para favorecer o trânsito de pedestre, por isso todas são travessias elevadas, então é um trecho de 2 km na beira-mar que tem muita lombada. Mas, de novo, Entendi. são lombadas gostosas de passar, não esquentem a cabeça. Felipe, a natação, depois de você colocar as coisas de natação na sacola branca, você vai colocar ela dentro da cesta também. É tudo dentro da cestinha de mercado que eles deixam embaixo da tua posição ali na bike, tá? Para quem não sabe como é que os racks de bike, né, são racks de alumínio, né, onde você põe a tua bike ali, e eles colam adesivos no trilho do rack ali onde você apoia a bike com a numeração de vocês. Então, geralmente fica, né, nos corredores da transição, uma bike para cá, uma bike para cá. Então, sei lá, número 190 fica com a bike para cá, número 191 com a bike no outro corredor. Então, o rack de bike serve dois corredores de atletas. Então, cada espaço entre os pés do rack tem quatro bikes, então ficam duas para um lado e duas para o outro, tá? Pode mudar um pouco essa configuração, mas geralmente é uma bike para lá, uma bike para cá, e a cestinha fica embaixo da bike. O rack é bem alto, então, dependendo do tamanho da sua bike, a cesta cabe embaixo da sua bike. Senão, no meu caso, por exemplo, que a bike é muito grande, ela fica um pouquinho para o lado ali, perto da roda dianteira. E a minha fica voando. A minha pequenininha, ela fica voando Não, na hora até de eu flutuante. falei para a estratégia, né, de colocar na cestinha um par de calçados, que é a sapatilha inclinado num canto da cesta e o outro, até uma põe os dois chumbados no fundo da cesta, assim, e cabe. A roda em cima. E cabe todos no fundo da cesta. Mas é isso, tá, pessoal? E aí, para evitar, por exemplo, Felipe, para molhar o tênis, você pode, na hora da transição, você pode pegar o tênis assim, né, nos dois tênis com a mão ali, joga a sacola no fundo da cestinha para ela, né, escorrer a água ali, né, porque vai vazar um pouquinho pelos buraquinhos da cordinha. E aí você põe o tênis em cima da sacola, que fica até fácil de tirar. Mas guarda a sacola e a sacola dentro da cesta. Nada fica fora da cesta nessa prova, tá bom? E aí você pode tomar um cartão que o árbitro vai te avisar quando você voltar para a área de transição, se você deixar a transição desorganizada, quando você passar por ali de novo ou no final da prova, o árbitro vai te notificar da penalização, tá bom? Último ponto para iniciantes também. Você nunca mexe na bike e no capacete ao mesmo tempo. Eu acho que é uma frase legal para mentalizar isso. Então você está indo da natação pegar a tua bike. Você equipa, põe capacete, né? Depois que você está todo equipado para pedalar, aí você põe a mão na bike e tira ela do rack. Na volta, não vai na afobação correndo para tua baia, já vou soltar o capacete que tá me apertando para ganhar tempo. Você só mexe no capacete quando você soltar a bike, tá? Então você
põe a bike no cavalete, aí você começa a desmontar seus equipamentos de segurança, tá? Por isso, nunca mexer na bike e no capacete ao mesmo tempo. Em relação à alimentação, gente, no sábado evitem comer coisas que vocês não estão acostumados. Tipo, estou na praia, vou comer, sei lá, um churros. Camarão. Inventar qualquer coisa que esteja fora da rotina de vocês, comer peixe, sair para comer num restaurante de frutos do mar, esse tipo de coisa, evitem coisas muito gordurosas para não dar um piriri ali, junto à ansiedade da prova e pode dar ruim, tá? Então evitem sair da dieta que vocês estão acostumados, deixa para ir no restaurante de frutos do mar depois da prova. Boa. Mais Procure do... se hidratar bastante no sábado também, ó. Isso aqui é ótimo, barato, tem na farmácia. Procure se hidratar bastante no sábado, por mais que não vai estar muito calor, muito sol, mas o litoral é sempre úmido, mais úmido, então a gente aquece mais o corpo, né? Então procurem se hidratar bastante no sábado. Gatorade, pode ser Sorox, pode ser Liquidis, pode ser. Só evitem beber só água, tentem tomar alguma coisa assim que tenha eletrólitos no sábado. Sobre isso da hidratação que a Thelma mencionou, só uma ressalva. No internacional, um atleta estava me contando que nessa orientação, né, da gente mencionar se hidratem bem no dia anterior, ele tomou tanto Sorox no dia anterior, Não, ele é 3 vezes tá ótimo, um de manhã, um de tarde, um de noite, então, é isso excelente. que eu ia mencionar, assim, se você se hidratar bem, é tomar, assim, mantenha a sua hidratação normal e acrescente um Sorox, ou acrescente um Gatorade, Dois. ou acrescente um Sim, no suco. máximo. Sim. Porque assim, se você se entupir disso, ele, por exemplo, falou que não conseguiu dormir na noite anterior à prova porque ele ficou indo ao banheiro de tão hidratado que ele estava. Então, assim, é um só já tá bom, tá, gente? 2 no máximo, né? Mas não precisa exagerar, ainda mais que é uma prova curta, né? Se fosse uma prova mais longa, talvez um pouco mais, mas um desse aqui no dia anterior já tá ótimo. Boa. Pessoal, mais alguma? Eu tenho uma dúvida, Janda. Manda, Harley. Eu fiz o Troféu Brasil no final do ano passado, né? Só que eu estava vendo o Congresso Técnico esses dias e eu senti uma rigorosidade maior em relação a o percurso de bike, né? Como, por exemplo, é, muita atenção no vácuo e, tipo assim, na hora ele fala que você tem que andar só pela direita e quando for ultrapassar, se você conseguir, aí você vai para a esquerda. Eu queria saber se eu preciso me concentrar muito nisso e se vocês têm alguma dica, né, em relação a essa questão também. Isso não é do troféu, tá? Isso é regra de ciclismo, né? De regras de prova de competição em linhas gerais. Então você sempre pedala à sua direita e deixa a esquerda livre para ultrapassagem, tá? Algumas provas ao redor do mundo essa regra inverte porque algum país com mão inglês ou algo assim, ou característica do percurso, mas em linhas gerais você fica mantém a direita, esquerda livre. Não obstrua a esquerda. E aí a regra de ultrapassagem de vácuo geral é se você entrar na zona de vácuo, você tem 20 segundos para atacar, né? Você se move para a esquerda, faz a ultrapassagem e retoma a posição à direita do atleta, tá? E aí o mundo bonito, perfeito, é que o atleta não se defende quando você vai fazer a ultrapassagem. Aí o atleta recua, sai da zona de vácuo e se você depois, né, não ficar atrasando ele, aí ele ataca e ele te ultrapassa. Mas essa é a regra normal para vocês saberem como que funciona, né? Se um árbitro estiver por ali, mas geralmente você vê um monte de gente, a hora que você vai passar, fica bravo e quer defender posição. Então, só tomem cuidado até para não ter um acidente ali, mas é assim mesmo, tá, Harley? Fica... Outra Principalmente coisa que é quando. uma punição grave é você não respeitar os cones que delimitam o percurso. Então, assim, se você está na direita, que é o recomendado, né? Você tem que ficar na direita o tempo inteiro, a não ser que você vá ultrapassar alguém. Se tiverem cones assim que delimitem o espaço e tá apertado, vou vir por fora aqui do cone e algum fiscal vê, é punição grave, tá? é, Então, qualquer tipo de desvio dos cones que delimitam o percurso é considerado uma punição até mais grave do que pegar vácuo.
É um exemplo, o exemplo prático do que o Marcelo falou, e vou falar de um caso que já aconteceu até com gente aqui da equipe. É você está na primeira volta da prova, né, que não tem ninguém na contramão, numa via que vai e volta, e você fala, não tem ninguém, dá uma muvuca para ir, né, no sentido que vai na prova, eu vou pegar e vou atravessar o cone para ultrapassar um atleta e voltar para, né, para ganhar tempo, já que não tem ninguém voltando ainda, não deu tempo de ninguém voltar. É passível de desclassificação porque você está saindo do percurso da prova, tá bom? Então, respeitem a delimitação da sua via de. Teve atleta profissional que foi desclassificado com isso no Ironman, então cuidado. E aí, um caso desse que, né, teve um atleta que invadiu a pista e acidentou também uma atleta nossa com esse caso. Deu PT na bike, pra vocês terem ideia. Vale para corrida também essa regra? Sim, você tá dentro do percurso. Na corrida tem hora que o pessoal faz vista grossa, É, mas. mas você não pode correr na contramão, mas é o que o Jandaz falou. Oficialmente, assim, vão ter momentos que eles vão olhar e falar, não pegou nada e não vão te falar nada, mas oficialmente você não pode ficar entrando na contramão para fazer ultrapassagens. Porque atrapalha quem está vindo no outro sentido. É isso. Nem pode cruzar a pista para ir pegar a hidratação do outro lado, por exemplo. Que é É, outra. mas o É. ideal é ficar na direita. Até eu assisti essa prova a última vez e quase teve vários acidentes, porque o pessoal sai da transição para pedalar no meio da rua. E aí o pessoal que é mais rápido quer passar e não consegue porque o pessoal está no meio da rua. Então, sempre que vocês saírem da transição, já vai para a direita, porque os mais rápidos vão passar milhão ali, para não causar nenhum acidente. Não fica no meio da via que atrapalha quem quer ir mais rápido e pode causar um acidente desnecessário. Vamos, vamos, vamos. Cadê a timidez? Vambora. Ninguém tem dúvidas? Nos postos de hidratação, gente, joguem água no corpo, joguem água na cabeça, no rosto, aproveita para se refrescar, porque, como eu falei, a umidade faz a gente segurar muito calor no corpo, a frequência cardíaca sobe. Então, o máximo que vocês puderem refrescar, joga água no rosto, no peito, na cabeça, ajuda a manter o corpo mais resfriado, tá? Os pontos de descarte de garrafinhas, de água e tudo mais, eles são tipo lixeiras? Não, é uma área no chão ali, só que é em volta dos pontos de hidratação, não é no meio do percurso. É bem visível É bem essas áreas? visível. Tem placa antes e depois. A área de descarte começa, a área de descarte termina. Ah, entendi, E legal. na bike, dependendo, eu não sei se vão fazer nessa etapa, mas na hidratação da bike, eles colocam para você arremessar a garrafinha e ela não bater na calçada, bater em algum lugar e voltar, aquela grade de construção, sabe? Aquele plástico laranja todo furadinho. Tem essa no. Igual tem no Troféu Brasil, para separar as tendas da assessoria ali. Então eles colocam isso para meio que ser uma rede para você jogar as garrafas e elas pararem lá. É a mesma coisa se vocês precisarem de descartar alguma garrafinha, sei lá, eu bebi a minha e vou descartar para pegar outra. Tem que descartar a garrafinha no lugar apropriado, nesse local de descarte. Ah, isso é um ponto também que a Thelma falou. Vocês se antecipem na troca de garrafinha. Quem vai pegar a hidratação, né? Vocês passarem ali, a hora que vocês verem que a hidratação tá chegando, vocês já preparam sua garrafinha, né? Isso é um ponto também. Não levem suas garrafinhas favoritas para a prova, né? Prova você vai com a garrafinha velha ou uma garrafinha de outra prova que você vai usar ali, que é uma garrafinha de sacrifício, né? Porque se você precisar trocar, você vai jogar fora, descartar aquela garrafa e pegar outra garrafa da prova. Então, não levem aquela sua Camelback de R$ 150 para a prova e depois, na hora de jogar, você não recupera mais aquela garrafa. Então, ou não descartem, ou leve uma garrafa descartável. Pessoal que vai fazer a primeira vez, ninguém tem dúvida mais, gente, aproveita para tirar as dúvidas agora. A gente, lógico que a gente vai passar orientações individualmente para o pessoal que é novato, que está começando agora, mas às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Tem dúvidas? Então é isso. Boa. Pessoal, então, vemos vocês no domingo, estaremos lá. Ah, o Divirtam-se. kit, a Ah, retirada de kit você já falou, já né? falei no Que é começo. amanhã, tá. Amanhã em São Paulo, sábado em Bertioga. É na Riviera, né? No shopping. Riviera, no Shopping Riviera, ambas nas lojas Track and Field, Vila Nova Conceição em São Paulo e Riviera Shopping. É.
Então tá, se Beleza? vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente, pode ser no individual, pode ser no grupo, como vocês preferirem, tá bom? Qualquer dúvida, orientação que vocês precisarem. Boa prova, pessoal. Nos vemos lá então. Até A gente domingo. se vê lá, Valeu, gente. pessoal. Até sexta, até Valeu, Valeu. domingo, né? valeu, gente. Obrigado. Valeu, até. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Até.